para baixo com essa operação da Polícia Federal em relação à ABIN e o possível uso da Agência Brasileira de Inteligência pelo vereador do Rio de Janeiro e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro. Como é que você acompanhou essa operação da PF, Otto? Olha, a ABIN é um órgão de inteligência que está diretamente ligado ao GSI. No governo Bolsonaro, o GSI foi comandado pelo general, hoje na reserva, Augusto Heleno. E nesse período, o Alexandre Ramagem, que hoje é deputado federal, era lá o diretor da ABIN, o chefe da ABIN. Então existia já há muito tempo, desde a época da Covid, aquele sentimento nosso que nós éramos investigados criminosamente. Eu, por exemplo, tive 2 vezes meu celular clonado e uma vez grampeado. Eu tive que trocar de número na época da Covid. E as coisas aconteciam, saíam notas em jornais internas nossas, ou seja, já sabíamos naquela época, não tinha comprovação, que o presidente da República, o ex-presidente, usava o aparelho de Estado para intimidar, para investigar, para ter as informações. Isso começou na Covid, porque ele sentiu o peso da Comissão Parlamentar de Inquérito e, consequentemente, começou a atuar para tentar inibir. O processo que aconteceu e foi comprovado, inclusive na Receita Federal. A minha vida foi totalmente vasculhada aqui na Receita Federal. A do senador Rogério Carvalho, do estado de Sergipe, inclusive na época nós levantamos, denunciamos isso, e eles usavam isso abertamente. O ex-presidente da República, ele usou o aparelho de Estado com a Polícia Rodoviária Federal nas eleições de 2022, e parou, inclusive, a Polícia Rodoviária Federal. Eu estava com adesivo do 13 no capô do carro, ali na entrada de Feira de Santana, sabia que ele mandou esperar, fez eu aguardar um bocado de tempo, esperando uma carteirada que eu não dei. Então, o Bolsonaro, ele não tem escrúpulos absolutamente nenhum, que é do proceder dele e dos filhos dele. Então, eles têm uma prática política, de uma escola política lá, do que há de... No Rio de Janeiro tem a boa política e a péssima política, do que há de pior na política do estado do Rio de Janeiro. Matheus, basta você ver a série histórica dos governadores do Rio nos últimos 30 anos. Garotinho preso, inelegível, a esposa da mesma forma. Depois veio aí o Pezão, antes dele veio o Cabral, depois o Witzel, e agora esse está enrolado também. É uma coisa assim, é uma escola política, de uma parte da política, não são todos, claro, tem homens de direito, decentes, que sempre honraram lá os seus compromissos, um ou outro, né? Mas a grande parte é essa aí. Então se acostumou nesse hábito de investigar, de fazer, de usar milicianos, né? Como está comprovado, miliciano que era do gabinete do Flávio Bolsonaro, que foi homenageado pelo Flávio Bolsonaro, pelo Carlos Bolsonaro. Não havia o que se esperar que não fosse essa prática delituosa do ex-presidente da República e daqueles que ele conseguiu colocar em cargos de confiança. Matheus, observe bem isso, ele colocava em cargo de confiança essas pessoas, e essas pessoas, algumas dessas pessoas, ele conseguia doutrinar para fazer a sua prática política errada, danosa, corrupta, como aconteceu. Alguns insubordinados saíram. É o caso do Bebiano mesmo, que começou com ele, terminou, lamentavelmente, na óbito, faleceu, não foi por ação de Bolsonaro, mas aconteceu, e outros tantos que deixaram o governo. Eu não quero continuar disso, eu não vou ficar nisso. Um outro general também lá, que começou e não continuou, mas os outros se subordinaram, tipo Mauro Cid, o próprio ex-general Augusto Heleno. Eles foram doutrinados para fazer a prática errada, fora do padrão da lei. E você sabe, como eu sei,
que a lei existe para limitar o poder, o seu, o meu, do presidente da República, do governador. A lei existe para circunscrever o poder de todos nós, por isso que tem a lei. Tem que estar dentro da lei, porque fora da lei não vai ter como não se identificar hoje. E acabou o segredo com a internet, com o celular, tudo se sabe. Então essa ação do Carlos Bolsonaro, criminosa, ele já fazia abertamente. O gabinete do ódio era um gabinete conhecido por todos nós em Brasília, que nos monitorava na época da Comissão Parlamentar de Inquérito e depois, nas eleições, tentando intimidar. Eu fui oposição a Bolsonaro 4 anos. Eu nunca tive a fraqueza, registre isso, eu nunca tive a fraqueza de conversar ou pegar na mão do Bolsonaro, porque não merecia, ia sujar as minhas mãos. Então nunca tive a fraqueza de fazer isso. Fui oposição 4 anos. Ele me perseguiu na época da CPI, depois perseguia, não liberava as coisas que eu precisava, de emendas que era de direito minha, não é RP9, não é emenda normal, impositiva, que está na lei. Não tive nunca oportunidade de trazer aqui para a Bahia o empréstimo que nós lutamos tanto, porque ele não autorizava o Guedes. Ele perseguiu o Rui Costa 4 anos consecutivos, não fez uma obra na Bahia, não passou os empréstimos, não passou os contratos que vinham da época da presidente Dilma para pagar aqui metrô, as avenidas todas. E o Rui foi o governador mais perseguido do Brasil, mas teve aquela capacidade que o Rui teve, de bom gestor e de fazer uma administração eficiente. Isso passou, felizmente. Hoje o presidente Lula tem uma ótima relação com o governador Jerônimo e nós esperamos que a Bahia possa recuperar aquele tempo perdido. Mas o que chamou a atenção mais, e isso é verídico, é que ele saiu 5h30 da manhã para pescar. Então alguém informou a ele que existiria uma ação da Polícia Federal na casa lá em Angra dos Reis. Então ele saiu 5h30 para pescar. Ele, Carlos Bolsonaro e Flávio Bolsonaro e alguns amigos. 5h30 da manhã. Então quando a Polícia Federal chegou, ele já não estava mais em casa. Mas o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, fez uma coisa que não foi extensível, mandou que os policiais federais fossem carros tipo particular, para não achar que estava fazendo uma operação cinematográfica, um ato cênico, como eles estão dizendo que foi, mas não foi, não. Senador, muito bom dia, senador Jônio Torres. Faço minhas palavras de Matheus aí, sobre a sua extensa biografia também, sobre o prazer da gente poder conversar aqui contigo hoje. Além, lógico, também dessa situação que ocorreu aí ontem, né, que chamou a atenção de toda a República, muita gente também ficou preocupada com as contas, né, do governo federal, que registrou esse déficit aí de 230 bilhões em 2023, que foi inclusive acima do esperado pela equipe econômica, né? Deixou muita gente preocupada, porque a gente sabe que o equilíbrio fiscal é fundamental para dar uma garantia de que o governo vai honrar com seus compromissos e etc. Para um bom andamento da economia, esse controle fiscal é necessário. Na opinião do senhor, o governo gastou mais do que o que deveria, deve agora em 2024, diante de muitas perspectivas que tem através do programa de aceleração do crescimento aí, de ter gastos talvez sejam maiores do que em 2023. Como é que o senhor entende esse balanço aí negativo do governo em 2023? Olha, Joane, primeiro, esse déficit de 230 bilhões, dentro dele tem um componente muito alto, que é a questão dos precatórios. O Bolsonaro, contra o meu voto, aprovou a chamada PEC do calote, se eu não me engano, foi em 2021, ou seja, para não pagar os precatórios. Ele foi aprovado, ele tinha maioria na Câmara e no Senado, então aprovou a PEC dos precatórios. Só que essa PEC dos precatórios, ela ficou para pagamento de quase 100 bilhões de reais de débitos da União com os detentores desses precatórios, e isso teve que ser pago ano passado. Então se pagou aí quase 100 bilhões de reais de precatórios. Isso
elevou muito essa conta de encontro de contas entre receita e despesa, compatibilização entre receita e despesa. Então, isso aí comprometeu muito as contas públicas. E depois, a PEC da transição, que foi aprovada ainda em 2022, no final do ano, ela deu condição de mais investimentos. E quando você faz mais investimentos com recursos do Estado, naturalmente há um aumento da dívida. Mas isso eu acho perfeitamente viável para corrigir em 2024, até porque o governo vai trabalhar pelo déficit zero dentro de um cenário que dá a condição de aumento de arrecadação esse ano. O ano passado foi um ano que o governo aprovou todos os projetos que queria aprovar para aumento de arrecadação, e isso nós participamos lá no Senado. Se não, vejamos, ele aprovou o projeto que cobra imposto sobre grandes fortunas, naqueles que têm aplicações em offshore e fundos exclusivos, né? Aprovou isso. Aprovou o projeto das BET, vai cobrar imposto de jogos, que não se cobrava no Brasil. Era brincadeira isso, né? Todo mundo ganhando muito dinheiro, as empresas todas sem cobrar os impostos. 2. Depois teve a questão do imposto em cima do ICMS dado pelos estados, para incentivos fiscais, que é o imposto que vai ser cobrado e vai pegar exatamente aquelas empresas que mais tiveram subsídios, que é mais ou menos de Minas Gerais para baixo. Para cima aí, do Minas Gerais para cima, são poucos esses subsídios em relação ao sul, sudeste e de Minas Gerais. Então passou a cobrar esse imposto que já está valendo. Depois, o projeto, inclusive, que eu aprovei do CAF, Conselho de Recursos Fiscais, que muda o voto de qualidade para a União. Bolsonaro tinha revertido isso antes, não sei a mando de quem e por orientação de quem. O voto de qualidade votou para a União, no empate lá no Conselho de Recursos Fiscais. Isso deve dar uma arrecadação esse ano a mais de, no mínimo, 30 bilhões de reais. Teve o meu projeto da minha autoria, chamado Projeto de Autorregularização, que eu apresentei no Senado. Foi aprovado no Senado, na Câmara, e na ausência do Lula, que estava viajando, o vice-presidente sancionou, de autorregularização, que é praticamente um pequeno refis, que vai dar aí 10, 15 bi de aumento de arrecadação, até mais, está tendo muito grande, e aprovou o arcabouço fiscal e a reforma tributária. Então, esse ano tem uma previsão de um aumento de arrecadação que pode, se não zerar o déficit, esse ano, botar zero no déficit, depois de pagar tudo, juros e o serviço da dívida toda, com o custeio operacional da máquina e com os investimentos. E se o máximo que pode acontecer é fechar o ano com um déficit de 50 bilhões de reais. Então dá para recuperar. Isso não assusta, pelo seguinte: o Brasil tem hoje 385 bilhões de dólares de reservas. Então, é só fazer a conta aí, multiplicar 385 bilhões por 5, você vai ver que tem reserva suficiente para não alterar muito o chamado mercado nervoso, que hoje esse mercado nervoso é dado pelos investidores. Teve o aumento de gasto aqui, vai subir o dólar, vai baixar a bolsa, vai subir a inflação e vai subir os juros. Não é assim, não. Esse quarteto aí, que são os principais indicadores da economia, o dólar, a bolsa, a inflação e os juros, não teve alteração. O juro não caiu pela maneira conservadora que o presidente do Banco Central tem tomado. Já era para ter caído há muito tempo. Você fechou a inflação do ano passado em 4,62. Como é que você pode ter uma inflação de 4,62 e um juro de 12? Quase que 3 vezes a inflação. Não tem país no mundo que pratique isso. Foi uma posição política conservadora do Campos Neto que deixou o juros estar nessa situação que está hoje. Podia cair. No máximo tivesse 2 vezes maior que a inflação, o juro, 8%, que é o país em desenvolvimento, tal, tudo bem. Mas botar em 12, que era 13,75, caiu muito pouco.
Então o Campos Neto foi muito conservador. Então não vai ter alteração, a Bolsa não despencou, o dólar também não subiu, está em torno de R$ 4,90, R$ 5, consequentemente dá para se resolver o problema. Agora esse ano é decisivo, esse ano ou fecha com déficit zero, ou não pode passar de 50 bi, porque aí já começa a ter problema para o terceiro ano de governo. A minha avaliação é essa aí, nós estudamos muito isso na Comissão de Assuntos Econômicos, que eu inclusive presidi ela por 2 anos, agora está na presidência de um indicado nosso, que é o senador Vanderlan Cardoso, do estado de Goiás, do PSD também. Portanto, eu não vejo nenhum risco, nenhuma turbulência, nenhum terremoto nesse sentido do controle da economia, e o Haddad tem sido muito responsável nessa posição de buscar encontrar uma solução para o Brasil. Mas o Brasil do Lula hoje é o Brasil que é herdado do Bolsonaro, que deixou muitas armadilhas nos bancos estatais, por exemplo, na Caixa Econômica, emprestou dinheiro que não tinha lastro para pagamento. Só isso comprometeu quase 3 bi na Caixa Econômica Federal. Um governo que foi muito perdulário, o governo do Bolsonaro. Mas eu acho que vai ter todas as condições de se organizar e, com fé em Deus, ter um Brasil que possa pagar os seus compromissos e terminar nas contas do final do ano com superávit ou déficit zero. Senador, a gente vai lhe pedir uma gentileza, a gente está em cima da hora para o intervalo, a gente tem 1 minutinho e meio e a gente volta com o senhor. O senhor pode esperar na linha rapidinho? Sem problema. Pronto, então vamos para o intervalo, trânsito, daqui a pouco a gente volta com mais senador Otto Alencar aqui no Jornal da Mix. Vamos lá. Jornal da Mix. Trânsito. Oi pessoal, tudo bem? Tô de volta. A Paralela já tem trânsito bem carregado, sentido rodoviária, não há um longo congestionamento. Agora sim, o motorista pisa no freio para acessar a ACM Detran. Tem trânsito carregado também na Avenida Juraci Magalhães, redução de velocidade na saída da ACM e Iguatemi. Por isso você que está no Itaigara, tá indo para o Rio Vermelho, um bom caminho para você é utilizar a Pituba. Manuel Dias da Silva, que apresenta trânsito fluindo muito bem agora, só intensidade. Seu IPTU está ajudando a fazer a primeira maternidade municipal, a Arena Multiuso, o Hospital Veterinário e muito mais. Pague a cota única com 7% de desconto até fevereiro. Prefeitura de Salvador. Pablo de Moraes para o Jornal da Mix. Jornal Mix da Mix. Jornal da Mix. Um novo ano legislativo bate à nossa porta. E junto com ele, cada um dos cidadãos e cidadãs que aqui sempre serão acolhidos, ouvidos, respeitados e muito bem representados. Pode entrar, essa casa é sua. Venha 2024. Bem-vindos, soteropolitanos. Câmara Municipal de Salvador. A Casa do Povo, a Casa da Cidadania. 104.3. Mix. Cola com a gente, cuida da gente. E é por isso que a Prefis criou mais de 1.700 vagas para o acolhimento de pessoas em situação de rua. E agora também tem unidade de acolhimento para quem faz uso abusivo de drogas. Para cuidar dos jovens, a Prefis investe no esporte com campos e quadros por toda a cidade e o novo Bolsa Atleta. E a Prefis também está cuidando das pessoas com deficiência, com a criação das salas de atendimento educacional especializado. Prefeitura de Salvador, cuidando da gente e colada com a gente. 104.3. Classificados de vendas de carros na internet tem muitos por aí, mas somente um é 100% garantido. Acesse agora seminovogarantido.com.br, o portal que reúne ofertas das melhores revendas de veículos da Bahia. Uma enorme variedade de carros revisados, garantidos e com selo de qualidade Assoveba. Vai comprar ou trocar de carro? Não erre. Acesse seminovogarantido.com.br. Pode clicar, pode comprar, é garantido. Baixe agora o aplicativo da Mix no seu celular.
recebe na hora todos os dias o seu dinheiro e ainda aceita a bandeira Elo. Você também pode investir em diversos CDBs, que rendem muito mais que a poupança e com a praticidade de administrar tudo pelo app PagBank. Pega a visão! É muito mais controle para você e o seu negócio. Baixe o app PagBank e peça uma maquininha em pagbank.com.br/venda mais. PagBank, o banco completo. Jornal da Mix. A notícia com credibilidade e imparcialidade. Entrevista no Jornal da Mix. 7h28, a gente está de volta aqui com o Jornal da Mix, conversando com o senador e presidente do PSD na Bahia, Otto Alencar, agradecendo por ele esperar na linha nesse tempo de intervalo comercial. Otto, o governador Jerônimo Rodrigues e o seu conselho político, do qual se você faz parte, por ser presidente do PSD, decidiu indicar o vice-governador Geraldo Júnior para disputar a prefeitura de Salvador. PSD ficou satisfeito com essa escolha e pretende fazer algum movimento para indicar a vice de Geraldo, ou está satisfeito por ter feito esse processo? Eu sei que você também tem muita preocupação com as prefeituras do interior, já que seu partido é o dono da maioria delas aqui nos municípios baianos. Olha, a indicação do vice-governador Geraldo Júnior foi debatida dentro do Conselho Político e isso aconteceu com a coordenação do governador Jerônimo. E posso dizer que dentro dos partidos eu estava presente, foi unanimidade a escolha dele. Primeiro, devo lhe dizer que se tem um dos políticos que tem currículo para disputar a eleição de Salvador, esse político é o Geraldo Júnior. Ele foi vereador, foi presidente da Câmara, ele conhece muito bem a cidade do Salvador, a sua cidade convencional, da classe média, a cidade histórica, a cidade dos grandes conjuntos habitacionais, também da periferia, o subúrbio. Ele está treinado, capacitado para fazer uma boa campanha e, sendo o prefeito, vai fazer um bom governo, tenho certeza absoluta, até porque será uma tríade, né? A Prefeitura de Salvador alinhada com o governador Jerônimo e com o presidente Lula. Isso seria muito bom para a cidade em várias áreas, sobretudo no setor da habitação, das melhorias urbanas que a capital do estado da Bahia, Salvador, precisa. Ele tem esse bom currículo, essa capacidade de articulação. O PSD o apoiou e apoiará na campanha e não tem a ideia de apresentar um nome para vice-prefeitura de Salvador. Eu acho que isso vai ocorrer depois com a participação de todos, mas acho que a indicação vai ocorrer aí pelos partidos mais alinhados no centro-esquerda. Pode ser o Partido dos Trabalhadores, o PCdoB, o PSB, da deputada Lídice da Mata, que também tem quadros para a composição dessa chapa, mas o PSD, o nosso partido, não vai apresentar nenhum nome. Nós vamos ter uma eleição com vários candidatos à vereança, muitos candidatos com possibilidade. Nós já temos um vereador aí na Câmara de Salvador e, sem dúvida nenhuma, poderemos contribuir para ajudá-lo a ele fazer uma campanha propositiva dentro de um padrão alinhado com o projeto do presidente Lula e também o projeto do governador Jerônimo Rodrigues. Nós estamos muito cientes da nossa responsabilidade e, como sempre, sem dúvida nenhuma, a nossa contribuição será de ajudá-lo, de oferecer também oportunidades de projetos que possam servir para resolver dificuldades sociais, sobretudo sociais, do povo de Salvador, que ainda estão pendentes em várias áreas, na educação, na saúde pública, na assistência social, no morador de rua, por exemplo, na habitação, não só com novos programas para o tipo Minha Casa, Minha Vida, mas também projetos que possam oferecer oportunidade de melhoria das habitações atuais que tem em Salvador.
na periferia da cidade. Portanto, tenho conversado com ele e espero que as coisas possam fluir da melhor forma possível para termos o que te falei, essa tríade, que seria sensacional. O prefeito de Salvador alinhado com o governador e com o presidente Lula. Você imagina que seria uma coisa muito boa, né? Não que o governador vá ter qualquer sentimento de retaliação ao atual prefeito, que é a oposição, ao próprio presidente Lula, absolutamente não é isso. É que são projetos, que os projetos, quando são projetos de interesse social alinhados nas 3 esferas de governo federal, estadual e municipal, as coisas funcionam, tem um fluxo melhor e tem identidade melhor, programática, ideológica, doutrinária, executiva, e as coisas podem caminhar. Portanto, eu estou muito consciente da nossa responsabilidade, a responsabilidade do PSD, e também com essa expectativa de fazermos uma campanha vitoriosa e o Geraldo realizar o sonho dele de ser prefeito de Salvador, que é o sonho de qualquer um de nós soteropolitano, né? Eu não nasci no interior, mas tenho um título de cidadão de Salvador. Salvador é a cidade que me acolheu, eu amo Salvador, tenho paixão por Salvador e pelo povo de Salvador. Tanto é que nas minhas eleições majoritárias, né, tanto a primeira em 2014 para o Senado, como agora, eu tenho um débito muito grande a pagar e quero ajudar Salvador. Eu tive aqui em 2022, na capital do estado, 658 mil votos. É muito voto, então tenho uma responsabilidade muito grande. Aliás, nisso eu não tenho falhado, porque sempre no Senado Federal, que chega as coisas, os projetos de Salvador, desde a época do ex-prefeito ACM Neto, como agora da época do prefeito Bruno, na Comissão de Assuntos Econômicos, eu, o presidente, coloquei logo para votar todos os projetos que foram indicados lá para recursos de convênios e de empréstimos para a capital de Salvador. Várias vezes, inclusive o último, eu era o presidente, indiquei o senador Ângelo Coronel para relatar, foi aprovado, um valor muito alto aí para os investimentos que estão sendo tocados aí na capital. Senador, muito obrigado pela sua disponibilidade de sempre, a sua rapidez em nos atender, muito grato, parabenizar pelo seu trabalho, pela sua votação, você é uma verdadeira máquina de fazer voto, mais de 4 milhões de votos nessas últimas eleições, e dizer que o presidente Lula disse, viu, Johnny, quando teve aqui a última vez, que o grupo dele estava bem servido de velhinhos, o próprio Lula, Otto, Wagner, estão dando banho em muito menino de 20. Eu concordo, eu acho que de velhinho vocês não tem nada, vocês estão com muita força. Essa história de velhinho é para enganar besta, viu, Otto? Um abraço e muito obrigado. Não é dado, mas até porque a força do corpo está na decisão da mente, né? O corpo só se você tendo uma cabeça contemporânea, atualizada, você pode pensar perfeitamente como pensa um jovem, para atualizar os seus conhecimentos, a sua leitura, né, para estar preparado para os momentos que você é chamado para discutir ou debater qualquer tema. Eu me aplico muito de estudar, de ler, para bem atualizar e poder corresponder à expectativa do nosso povo. A sua expectativa também, meu conterrâneo querido lá de Itaberaba, da Chapada Diamantina, um abraço a vocês, sobretudo para o Gomes, que é meu colega, trabalhou comigo um tempo, eu gosto muito dele. Deus possa abençoar todos vocês.